Correção da questão de número 18. Os pontos A, B, C e D nessa ordem formam um paralelogramo. Determine a equação da reta AD e calcule a área do paralelogramo ABCD. Pessoal, eu sugiro que você faça a construção do desenho para ter uma noção, tá? Não precisa você fazer esse desenho no plano cartesiano. Faça só um pequeno esboço para você ter noção mais ou menos do que você está querendo, tá? Então, eu tenho um paralelogramo aqui, mas não encare o seu desenho como verdade absoluta. Ele é só um desenho. Então, eu tenho o vértice A, eu tenho o vértice B também, que é 4 e 3, tenho o vértice C, que é 3 e 1, e eu tenho o vértice D, que eu tenho que descobrir, na verdade, tá? Que é o M e o N. Observa que está escrito nessa ordem, por isso que eu coloquei. Poderia ter colocado o B aqui, sem problema nenhum, tá? No meu esboço. Isso não atrapalha em nada, desde que você coloque na ordem. Para fazer essa questão, é necessário que você se lembre de uma propriedade da geometria plana que fala que as diagonais de um paralelogramo se encontram sempre no ponto médio. Deixa eu arrumar essa diagonal aqui. Pronto, tá aqui a diagonal. Diagonal. Elas sempre se encontram no ponto médio. E se elas se encontram no ponto médio, eu posso usar a relação de ponto médio. Principalmente em relação à diagonal AC, que é tudo que eu tenho. Então, x médio vai ser a mesma coisa do x de A mais o x de C sobre 2. X médio vamos achar agora. X médio vai ser 1 mais 3, que é o C, dividido por 2. Então, vai ficar assim. X médio é igual a 4 sobre 2. Conclusão, x médio vale 2. Fazendo o mesmo cálculo agora para o y, você vai ter o seguinte. Y médio é igual a YA mais YC sobre 2. Y médio vai ser o Y de A, que é 2, mais o Y de C, que é 1, sobre 2. E caímos numa fração que não há a menor necessidade de você transformar em número decimal. Deixa desse jeitinho aqui, tá bom? E pronto, continua o cálculo dessa forma, tá? Então, a gente tem que o ponto M, vou colocar aqui em cima, o ponto M vai ser 2 e 3 sobre 2. Tranquilo? Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem que a diagonal BD também contém o ponto M. Se ele contém, eu vou usar a mesma estratégia para achar o D, tá? Então, vai ficar assim. Deixa eu dividir aqui, para ver se eu consigo colocar todo o cálculo aqui. Então, vai ficar assim, ó. X médio vai ser o x de B mais o x de D sobre 2. Porque esse ponto M é ponto médio das duas diagonais ao mesmo tempo. Então, o meu xm vale 2. O meu xb vale 4. O meu xd é o M. Tudo isso sobre 2. 2 dividindo vem para cá, multiplicando, virou 4. Esse 4 somando vem para o outro lado, subtraindo. Você chegou à conclusão que o M vale 0. Vamos lá para o YD. Para achar o YD, a mesma estratégia. Y de B mais o Y de D sobre 2. O nosso YM, pessoal, vai ser 3 sobre 2. E para quem não gosta de fração, isso foi ótimo. Sabe por quê? Porque o YB vale 4. O YD vale N, que a gente está descobrindo ele agora. Tudo isso sobre 2. Como os denominadores são iguais, ó, cancela. Tá vendo? Para que você vai usar o número decimal aqui? A fração, às vezes, facilita seu cálculo. Então, qual a conclusão? 3 é igual a 4 mais N. Passa esse 4 para o outro lado. Certo? E eu vou concluir, então. Vou concluir que está errado, porque eu substituí o ponto errado, pessoal. Ó, de novo. Fiz rápido e me perdi. Ficou assim, ó. YM é igual ao YB, que é 3, mais o YD, que é N, sobre 2, certo? Então, vai ficar o M deu 3 sobre 2, mais 3 sobre N, também sobre 2. Como eu já disse, denominador é igual.Esse 3 vem para o outro lado, né? Ficaria assim, 3 igual a 3 mais N, passa o N para o outro lado e zerou. Agora sim. Tem que tomar cuidado para não substituir o ponto errado, né? Então, qual a conclusão? D é 0 e 0. Ok? Então, pessoal,
Já achamos o ponto D. A pergunta lá no enunciado, ele fala para você o quê? Determine a equação da reta. E depois ele quer a área desse paralelogramo. Primeiro, vamos para a equação. Pessoal, a equação da reta, que eu vou chamar aqui de reta verde, vamos ver se eu consigo desenhar bonitinho aqui, ó. É a equação que está passando por esses dois pontos, pelo A e pelo D ao mesmo tempo. Ficou horrível isso. Deixa eu arrumar aqui, ó. É a equação que ele quer que passe por A e por D. Ele quer isso aqui, a equação dessa reta, tá? E como que eu vou descobrir isso? Como é que a gente faz para descobrir isso aí? Eu vou substituir o ponto D, que eu acabei de achar, e o ponto A no determinante. É o caminho que eu acho mais fácil. E como a questão, gente, não falou qual é a equação que ele quer, sempre considere a geral, tá? O ponto A vai ser 1 e 2. O ponto D, a gente acabou de achar que é 0 e 0. Vamos lá, determinante. Fica 1 e 2, 0, 0 e x e y, porque você quer a equação. Então, o x e o y tem que aparecer. Repete a primeira aqui. Então, zerou aqui, zerou. E ficou 2x. Zerou de novo e ficou y positivo, só que você vai escrever menos y, tá? Então, essa já é a equação que passa pela reta AD, tá? Pronto, acabou. Essa é a resposta. Só isso, tá? Então, essa é a resposta. Já encontramos a equação da reta. Agora, eu tenho que calcular a área, tá, desse paralelogramo. O que a gente observa aqui nesse paralelogramo? Deixa eu primeiro apagar aqui uma das diagonais, para ficar melhor para vocês entenderem. Essa diagonal aqui, por exemplo, eu vou excluir ela, tá? E agora, eu vou calcular a área desses dois triângulos que apareceram aí, ó. Tá? E aí vai ficar assim, ó. Para calcular a área do triângulo, a gente vai dividir esse triângulo em dois. Então, eu tenho que o triângulo 1, ele é formado pelo vértice A, B e C. Você vai calcular o determinante dele. Então, fica 1 e 2, 4 e 3 e 1. Repete a primeira, 1 e 2. Então, deu 3, deu 4 e deu 6. Do outro lado, inverte. Menos 8, menos 9 e menos 1. Tranquilo? Ficou assim. E agora é só fazer o cálculo. Então, daqui eu tenho mais 10, com menos 10, zerou aqui, ficou 3 menos 8. Então, esse determinante deu um total de menos 5. E guarda isso daí. Calculando a área dele, é um módulo do determinante dividido por 2. Ou seja, módulo de 5 sobre 2. E vai ficar 5 sobre 2. Unidade de área. Agora, a gente vai fazer o processo com o triângulo 2, tá? O triângulo 2, ele é formado por vértice A, vértice D e vértice C. O vértice A vai ser 1 e 2. O vértice D, 0 e 0, a gente acabou de encontrar. E o vértice C vai ser 3 e 1. Repete a primeira coluna. Então, 0, 0, 3 vezes 2 deu 6. 0, 0, 1 vezes 1, 1. 1 positivo, trocou o sinal. Então, vai dar menos 1. Logo, essa área vai dar 5, ok? Então, a área do triângulo 2 vai ser determinante dividido por 2. Então, vai dar 5 meios também. Claro que a soma disso aí vai ser a área total, vai ser a área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2. A área do triângulo 1 vai ser 5 meios, mais a área do triângulo 2, que também é 5 meios. E 5 meios mais 5 meios, 10 sobre 2, que é a mesma coisa que 5 unidades de área. Pronto. E, pessoal, só para finalizar, era bem lógico isso, porque é um quadrilátero, a gente dividiu ao meio. Então, a área do triângulo 1 tem que ser igual à área do triângulo 2, não tinha como dar uma resposta diferente. Sabendo disso, bastava você ter multiplicado 5 meios por 2, né, para quem prefere. Então, como a área do triângulo 1 é igual à área do triângulo 2, já que é um quadrilátero, então fazia 2 vezes a área 1. Então, 5 sobre 2. Cortou, dando, claro, 5 unidades de área, tá certo? E aqui a gente finaliza
a questão de número 20, que ficou enorme. Então, dá um print aí na primeira parte para você copiar. E agora, um print na segunda parte, aqui, para você copiar também. Tá certo? Obrigada, até mais.